tudo certo com vocês? Canal O Bruxo na área para falar das coisas do Internacional e eu preciso dizer uma coisa, o otimismo e o sorriso está estampado, mas será que ele vem? Daqui a pouco a gente vai desmiuçar tudo sobre o Borré, vamos falar da reapresentação do Internacional, vamos falar da posse da nova gestão, do novo conselho de gestão, depois da reeleição do Alessandro Barcelos, eu estive lá, vamos também debater sobre isso, vamos falar sobre os novos jogadores que estão para chegar, a apresentação do Robert Renan e amanhã terá o Johan. Então, tudo isso e muito mais aqui no canal O Bruxo. Antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, vem fazer a magia acontecer. Depois da vinheta, canal O Bruxo na área. Moçada, depois dessa vinheta maravilhosa, vamos começar a contar a história do Internacional aqui dos últimos dias. Estive afastado, é bem da verdade, mas prometo voltar com mais sequência, porque os assuntos vão pipocando e a gente tem muita coisa para falar aqui. Muita coisa. Estive na reapresentação do Internacional ontem, né, às 16 horas e 30 minutos. O Internacional fez a sua reapresentação, os jogadores estavam lá, o Alessandro Barcelos junto com o Magrão, falaram algumas coisas e mais o Felipe Becker, né, o vice de futebol do Internacional, antes mesmo da posse, que daqui a pouco a gente vai ter um pedacinho, um trechinho de um comentário sobre a posse. Nós vamos também falar o quê? Dessa reapresentação, todos os jogadores que foram contratados, com exceção de Alário, estavam presentes. Então, o goleiro Ivan, o Johan e o Robert Renan. Esses três jogadores estavam presentes com os demais. Quem não estava presente, bem na verdade, foi uma fala do presidente Alessandro Barcelos, era o técnico Eduardo Cudê, que segue na Argentina, resolvendo seus problemas particulares com a sua família e deve regressar ao Brasil no sábado, quando ele vai continuar, vai comandar e vai começar a participar mais. Mas a sua comissão técnica, toda ela estava presente, inclusive o Lúcio Gonçalves estava por lá, e vem comandando aí essa primeira parte, vamos dizer, essa primeira semana de treinamentos em 2 turnos, menos o desta quarta-feira, que será no turno da manhã, e depois a apresentação do novo meia, o Johan, que veio do Atlético Mineiro. Então amanhã a gente vai estar acompanhando e você vai acompanhar aqui, ó, no canal da Rádio Galera. A gente vai tentar colocar no canal, hoje não conseguimos colocar, mas se não tiver no canal, vai estar no Instagram, @RDGaleraOficial. Tudo sobre a apresentação de Johan. Quem foi apresentado foi o zagueiro Renan, ou melhor, Robert Renan. Ele foi apresentado hoje no final da manhã, falou muitas coisas, vestiu a camisa do Internacional número 4, aquela que era do Moledo, que se despediu do Internacional pelas redes sociais, mais famoso Instagram. Você sabe, o Moledo terminou o contrato dele, ele não foi renovado e ele está suspenso pelo doping até maio. Então o Internacional não ia continuar com ele, liberou ele encerrou a sua participação, não vai tirar mais a camisa do Internacional nesta temporada. Outra situação, Robert Renan então veste a número 4, falou muitas coisas, pela passagem dele lá no início, em 2017, nos primórdios, como eu falei no outro vídeo, de 2017 e 2018, uma honra para ele vestir a camisa do Internacional, ele que vem do interior paulista, passou pelo Novo Horizontino, estava no Corinthians e agora por último foi vendido para o Zenit. Ele vem por empréstimo de 1 ano e a ideia dele é permanecer aqui até o final do seu contrato, mas a gente sabe, tem uma cláusula que se houver uma compra, ou houver uma oferta, da metade do ano ele sai, o Internacional receberia em torno de 4 milhões de euros. Então, Robert Renan apresentado hoje no final da tarde, e hoje, e eu estou falando hoje porque nessa terça-feira, o Internacional à tarde foi liberado para nós acompanhar 15 minutos do aquecimento e principalmente de algum trabalho físico. O Inter segue fazendo seus trabalhos físicos no CT Parque Gigante, se preparando nessa pré-temporada, porque dia 21, com portões fechados, vai enfrentar o Avenida na estreia do Campeonato Gaúcho de 2024. Neste jogo não terá Alan Patrick e não terá o Gabriel Mercado.
Os dois estão suspensos, punição de 6 jogos, né? Então o Internacional precisa aí ver quem será esse substituto. Claro, tem muito tempo até lá, mas vai ser com portões fechados a estreia do Internacional. Hoje, nesse treinamento, quem não esteve presente foi Nico Hernandes. Foi liberado para fazer, enfim, resolver seus problemas particulares. O que eu sei sobre isso é que o Nico Hernandes não será aproveitado pelo Internacional. Ou melhor, ele vai seguir porque tem contrato até o final, mas o Internacional não vai renovar. Na verdade, ele pode até acontecer de ser aproveitado, mas ele deve ser negociado sim. O Internacional pode abrir mão desse zagueiro que pode jogar também de lateral esquerdo. Então, o Internacional liberou o Nico Hernandes do treinamento de hoje. Outros dois jogadores, o Thiago Guti e o Tauan Lara, fizeram um trabalho específico na academia, tá? Um trabalho específico lá na academia, não estiveram no campo. E os demais atletas, todos eles estiveram presentes junto com o Lúcio Gonzalez e com a comissão do Internacional, a comissão técnica do Internacional, fazendo esse trabalho. Bom, o Internacional segue no mercado, tem duas situações, Fernando e Thiago Maia. Fernando, houve uma situação, mas o Inter segue tentando a contratação deste volante. Seriam 2 anos de contrato, ele já está no Brasil, né? Vamos aguardar os próximos dias, as próximas horas para essa definição. E Thiago Maia, o Internacional tem um acerto com o jogador, porém, o que está emperrando, o que está trancando? É o seguinte, ele tem contrato com o Flamengo, né? E o Internacional precisa agora negociar com o Flamengo a liberação. O Thiago Maia já sabe que o Flamengo não vai fazer empecilho nenhum para ele sair, porque não vai aproveitar ele na temporada de 2024. Porém, ele tem contrato ainda vigente com o Flamengo. E aí o Internacional agora precisa entrar em contato com o time da Gávea, entrar em contato com o Flamengo, falar com o Flamengo sobre uma possibilidade de talvez um empréstimo, porque eu não acredito que o Inter vá adquirir ele em definitivo, mas um empréstimo de 1 ano daqui a pouco pode acontecer. Então, nas próximas horas, a definição dessas duas contratações, Fernando e o Thiago Maia. Um não implica na contratação do outro, tá? Pode vir os dois, vamos aguardar. E a novela Borré? Bom, antes de falar da novela Borré, eu preciso falar da posse do que aconteceu ontem no Internacional, lá no Conselho Deliberativo, ao qual eu estive presente, e que eu vi algumas situações, muitos sorrisos, muito otimismo, porque a gente perguntou para todos os dirigentes, ou quase todos, né, sobre a vinda de Borré. Conversei com o presidente Alessandro Barcelos e ele não disse que sim, não disse que não, desviou. Conversei com outro dirigente do Internacional que sorriu, né, deu aquela risadinha e disse: aguente o coração com calma, porque a gente vai, quem sabe, tomar um chopp no final de semana. Palavras de um dirigente do Internacional. Então tá muito próximo esse anúncio. Já cansei de falar, tá muito próximo, tá avançando, não tá avançando, novela. O fato é o seguinte, tá? O River Plate, hoje saiu uma matéria dizendo que o River Plate teria o interesse e teria entrado nessa, vamos dizer assim, nessa briga pelo Borré. Na verdade, o que eu apurei é o seguinte: o River Plate vendeu alguns jogadores e tá com La Plata. Só que o River Plate, ele tem muito, mas muito problemas financeiros, ou seja, tem algumas dívidas que ele precisa contratar, ou seja, contrapor e pagar essas dívidas. E aí, isso impossibilitaria, porque o Internacional e o Eintracht estão acertados. São 5,5 milhões pelo passe, são um contrato de 5 anos com o Borré. O que está entravando é o seguinte: a Alemanha está lá, a federação está em recesso até o dia 12. E aí precisa acontecer a devolução do Werder Bremen para o Eintracht Frankfurt e sair do bid lá na Alemanha, que ele pertence ao Werder Bremen, e passar a pertencer de novo ao Eintracht. Então esse trâmite tem que acontecer. O Inter mandou 2 representantes, um advogado e o Dave Bandeira, né? O advogado é o Dalegrave. O Dave Bandeira ainda pertence ao planejamento, enfim, estratégia do clube,
que vai ser presidido por outro, né? A posse ontem aconteceu isso. Então essas situações elas estão sendo costuradas, mas é uma contratação que ela é delicada e ela demora tempo. Então, o que eu ouvi de um dirigente lá na posse, vamos aguardar, vamos ter fé que a coisa vai acontecer ao seu devido tempo. E a definição deve acontecer até sexta-feira, a vinda ou não do Borré. Por que eu estou dizendo ou não? Porque o negócio é assim, às vezes pode vir, às vezes pode não acontecer. Mas a situação toda é essa, né? E ainda, sobre o River Plate, ele não teria condições de pagar os 5, 6, 7 milhões, enfim, que a gente não tem certeza ainda, mas a informação que se tem é que é de 5 milhões e meio de euros. E aí o Internacional teria feito essa proposta. O fato é, o Inter vai pagar o Werder Bremen, os 300 mil euros que o Werder Bremen pediu, e o Inter vai pagar também os 5 milhões e meio de euros pelo Rafael Borré. Então, até o final de semana teremos mais novidades e quem sabe o desenrolar todo desta novela alemã que está tirando a paciência de todos os torcedores. Todo mundo está eufórico. Eu ouvi de um certo dirigente, não vou dizer, claro que eu não vou entregar minha fonte, mas eu ouvi o seguinte, que o Borré, sim, pode fazer parte desta... Porque o Internacional está numa campanha de 150 mil sócios, hoje tem 130 mil, e o Internacional está numa campanha desde o ano passado, junto com os consulados, e essa campanha é, você que é sócio, você recebe um número de voucher, e você pode passar este número de voucher para os outros associados, ou seja, aqueles que vão se associar ao clube. E isso te dá a oportunidade, te propicia a ganhar 1 ano de isenção na sua matrícula. Então, isso está rolando, essa campanha já tem desde o ano passado, uma campanha feita pelo Relacionamento Social, né, que tem nova vice-presidente, que é a Letícia, né, junto com o Márcio Brussa, junto com a Zita e mais o Luiz Leal, né, os diretores consulares. Essa ação com o sócio está acontecendo. Então, o Borré seria o carro-chefe. Vamos aguardar para ver que essa novela tenha um final feliz e que daqui a pouco, tipo Colômbia, possa ser anunciado. Quem sabe nas próximas 48 horas ou quem sabe até mesmo até sexta-feira. O fato é que o novo contratado, o novo centroavante do Internacional, Lucas Alário, chega nesta quinta-feira às 9 horas e provavelmente terá uma recepção forte e calorosa. Certo, gente? Com o apoio da Manas e Santas, o arroba Manas e Santas, você entra lá, vê os produtos da Manas e Santas, né? Enfim, fala com a Malu, compra a tua cuia lá no arroba Manas e Santas, encomenda os doces e salgados do Sabor Infância, arroba Sabor Infância, e vai lá na CS Informática, conversa com o Léo, o teu computador tá te dando dor de cabeça, arroba CS Informática, entre agora no Instagram, chame eles no direct e diga o seu problema. E claro, financiamento, ou seja, você quer investir o seu dinheiro, o melhor lugar é Itapema, Santa Catarina, lá com arroba G6 Soluções, converse com o Luciano do Saque. Dá um apoio para os nossos parceiros, vai estar passando por aqui a logomarca deles e você entra, claro, no arroba deles e faça tudo o que você precisar, eles vão estar te atendendo com o maior carinho. Nossos parceiros aqui do canal O Bruxo. E não te esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, vem live. Muito provavelmente amanhã a gente volta com uma live para falar sobre o Internacional no canal O Bruxo. Certo, gente? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.